Bom dia, podem se sentar. A Jaque já apresentou aqui, né? Meu nome é Patrícia, sou filha amada de Deus e sou esposa do pastor Cláudio. E eu estava com inveja dele, porque ele veio aqui ministrar para vocês, ficou apaixonado e toda vez que passam por ele falam: pastor, que dia que você vai voltar? E assim, eu entendo agora o amor dele por aqui, Jaque, né? Ver pessoas queridas, ver mães de amigas que estão aqui, ver pessoas que frequentam Celebrando aqui, saudades, né? Alguns não vão poder estar nesse período, mas estou orando para que volte, irmão, para que você consiga lá substituir as suas aulas e consiga estar conosco. E o Celebrando a Recuperação, eu sou líder desse ministério que funciona às segundas-feiras aqui na igreja, às 19h30, que é um ministério que trata das emoções, das feridas e dos traumas. E você está convidado, está? Já que foi lá conhecer o nosso projeto e ficou apaixonado. E vamos lá, eu queria que vocês abrissem lá em Isaías 65, versículo 17. Isaías 65, versículo 17. Amém? Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Amém? Quando a Jaque me convidou, eu falei assim: do que nós vamos dividir com aquele povo especial, aquelas mulheres e aqueles homens que já têm vivido e que já têm uma bagagem muito maior do que a minha, uma vivência muito maior do que a minha, o que eu vou dizer para eles? E aí, alguns dias depois, eu estava assistindo um documentário sobre tragédias, algumas tragédias que estavam acontecendo, que já tinham acontecido. E uma delas era a tragédia de Petrópolis, que nós vivemos, ainda estamos vivendo a reconstrução da cidade, né? E ali, uma mulher que eu já tinha visto a entrevista dela quando houve no início, no primeiro incidente, e ela estava falando no segundo incidente a mesma coisa. No primeiro ela falava, ela era uma comerciante local, em que ela estava na lojinha dela lá e que tinha perdido tudo. Essa era uma papelaria e ela tinha perdido a loja inteira. E ela falando sobre recomeços. E aí, quando houve o segundo evento, ela aparece grávida, com barrigão, e dizendo assim: eu nem consegui recomeçar e já veio uma outra tragédia. E eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer. E aquilo ficou na minha mente, eu falei: meu Deus, muitos recomeços se iniciam após tragédias, não é isso? Mas o que é recomeçar? É nós recomeçarmos de novo, não é isso? E quando a gente começa algo novo, né? Porque eu creio que para o Ministério da Melhor Idade, vocês vão ter que recomeçar, porque tem algo novo chegando. Tem algo novo. Eu vi o seu stories essa semana, não sei se foi o stories ou se foi uma foto já que essa semana, e Deus falava para mim ali: vai vir providência divina, vai vir um reconhecimento a nível estadual, a nível da nossa cidade também, e eu creio nisso. E quando eu vi aquela foto, eu falava assim: Deus, quando o Senhor cuida. E o Senhor tem hora para fazer tudo. E tem hora para nós recomeçarmos. E aqui fala que cria novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. E por que eu queria falar isso? Eu queria falar de como a gente vai recomeçar. Mas antes de recomeçar, o que tem nos feito parar? O que tem feito você parar? Quantas situações você já viveram na sua vida? Quantas situações já levaram você a começar de novo?
Quantas situações vocês olham e falam assim, eu não faria. Não é assim, a gente fala assim, não. Eu não faria outra vez. Se eu fizesse, eu faria de uma forma diferente. E muitas das vezes a gente acha que a gente não tem oportunidade de começar de novo. E talvez a gente tenha limitações para não começar de novo. Eu atendo muito idosos. Eu sou funcionária de um cartório. E eu sou responsável pela área de testamento, de escrituras e de procurações. E eu faço muito testamento. E a maioria das pessoas que fazem testamento são acima de 60 anos. Porque eles querem colocar a vida em dia. Eles querem fazer o plano sucessório deles para que os filhos, a descendência deles fiquem bem. Ou seja, no momento que era para eles estarem aproveitando, Roberto, eles estão pensando no outro. Eles estão pensando em deixar o outro bem. E você talvez esteja aqui e está pensando no seu filho, no seu neto, como tá, se já foi para a faculdade, se já comeu, se já foi para o colégio. Ah, meu Deus, mas estava com febre ontem. E aí, como é que está minha filha? Não é isso? São as preocupações. No momento que você poderia estar descansando, você tá. E quando eles chegam lá, eles falam assim, quase todos, após o testamento, falam assim, ai, agora eu posso morrer tranquilo. Eu falei, mas eu não fiz o testamento para você morrer tranquilo. Eu fiz o testamento para você viver em paz, com a sua vontade sendo feita, não é isso? E para que você viva em paz. Mas é muito triste que muitos não conseguem. Ontem eu tive que fazer uma revogação de um testamento de uma senhora de 80 anos que me procurou desesperadamente, que ela fez há 3 meses atrás um testamento e que o neto de criação a expulsou de casa ontem. E ali com aquela senhora, eu abracei ela e eu falei para ela assim, calma que há solução. Aquela mulher chegou aos prantos e ali nós conversamos, ali eu revoguei o testamento, porque ele era o beneficiário total dela. Total não, parcial, porque ela tem um filho que mora em Portugal, que não está sabendo de nada que está acontecendo. E aí eu falei para ela assim, fale com seu filho e vá para Portugal, fique uns dias lá, descanse. E ela disse que iria, e essa manhã eu recebi uma mensagem da pessoa que acompanha ela, dizendo que comprou a passagem para ela ontem e ela vai descansar na casa do filho. Ou seja, Deus cuida, mas Deus traz as nossas histórias e traz as nossas vidas pessoas que nos ferem, pessoas que nos magoam. E eu falo que ferida não vem de uma pessoa estranha. Decepção não vem daquela pessoa que está ali na esquina, vem daquela pessoa que você ama, daquela pessoa que caminha com você, daquela pessoa que está com você. E todos nós, em uma época da nossa vida, tivemos situações que nos feriram, que nos magoaram, que nos decepcionaram, que trouxeram esgotamento físico, que trouxeram esgotamento emocional, esgotamento espiritual, seja o que for que você viveu. Talvez você venha de um divórcio e você acha que o recomeço depois desse divórcio não vai ser fácil, e realmente não é fácil, mas existem recomeços após tragédias, após decepções, após frustrações. Quando meu filho era pequeno, eu sofri um assalto. E esse assalto me deixou muito mexida emocionalmente, com medo de estar no bairro ao qual eu vivia. Eu fiquei muito apreensiva. Mas um período, 1 mês antes desse assalto, Deus tinha liberado uma palavra para mim, para que eu arrumasse as minhas malas e começasse a me preparar para sair daquele bairro. Eu morava na Vila da Penha. Não sei se alguns conhecem aqui. Eu nasci e fui criada lá, mas não é porque eu nasci e fui criada que eu deveria ficar. Deus tinha um plano de, num exato momento, alguma situação acontecesse para mim me mexer. Porque se não acontecesse isso, talvez eu estivesse lá. Então, por isso que eu acho que a gente precisa olhar para as situações e dizer assim, calma aí, isso veio para trazer algo para a gente.
apartamento próprio, meu marido com um escritório bem próximo, nós éramos numa igreja local e tudo estava lindo e maravilhoso. Aí veio o assalto e começou a mudar coisas dentro do meu coração. E eu falo para o meu marido que nós íamos nos mudar, que eu começasse a procurar para a gente mudar. Ele falou, mas nós não vamos nos mudar, não. Eu falei, mas nós vamos sim. E começa uma luta e aí eu fui para lutar em oração. E eu quero dizer para você que antes de tomar decisões, vá orar. E eu fui tomar essa decisão de joelho, e fui clamar, e Deus deu a direção, e ali eu me mudei. Mas antes de me mudar, arrumando as coisas, Deus falou para mim assim, dê tudo que você tem aqui dentro dessa casa. Não leve nada. E eu falei, Deus, meu marido vai falar o quê? Aí eu cheguei para ele e falei, sabe? Aí ele falou assim, Patrícia, como que a gente vai recomeçar no outro bairro, num bairro muito mais caro, onde tudo é mais caro e você não quer levar nada? Eu falei, não, eu não quero não, Deus está dizendo para me dar tudo. E eu dei tudo, irmãos. Eu dei cada coisa que tinha na minha casa, mas cada coisa que eu fui dando, Deus foi direcionando para pessoas que estavam recomeçando situações. Era um amigo que estava se mudando e que não tinha nada na casa dele, e a filhinha dele era pequena, e ele tinha perdido tudo na casa dele, e o quarto do meu filho foi o quarto dela. Era o berço que estava desmontado, porque meu filho já era grande, o berço estava desmontado, e eu falei, o que eu vou fazer com esse berço? E me ligaram falando assim, tem a filha da pessoa que trabalha aqui, não, a criança vai nascer amanhã e não tem berço, Paty, o que nós vamos fazer? Você vai me mandar buscar aqui na minha casa porque eu tenho um berço. Ou seja, recomeço de algumas pessoas e que havia um recomeço sobre a minha vida, mas ao mesmo tempo que havia um recomeço, eu precisei exercer a minha fé para esse recomeço e outras pessoas que exerciam a fé delas eram abençoadas pela minha fé. Pela minha obediência, aquilo que era falado ao meu coração. E a maioria das vezes, como eu falei, a gente começa por perdas e tragédias. E aí, a gente acha que não tem jeito. A gente acha que a gente não vai conseguir. Nós somos limitados. Somos. Realmente nós somos limitados. Mas há alguém que, acima de todas as minhas limitações, que é aquele que te trouxe aqui nessa manhã. Irmão, sabe por que eu estou aqui nessa manhã? Porque Deus cuida de mim. Eu estou aqui, eu trabalho de segunda a sexta. É muito difícil conseguir fazer algo fora do meu horário. Só que eu lembrei que eu tinha um dia ainda das minhas férias que estavam soltos. E eu usei esse dia para estar aqui com vocês. Sabe por quê? Porque como a Jaque falou aqui, vocês são preciosos. E eu queria estar aqui. O meu coração queria estar aqui. E ver vocês é uma bênção na minha vida. Porque vocês têm uma experiência que eu preciso. A minha experiência é pequitinha, mas a de vocês tem uma bagagem enorme. A experiência de vocês é linda. A experiência de vocês é marcada em vocês. E como eu amo ouvir as histórias de vocês. Essas histórias nos movimentam. Essas histórias valem a pena. Recomeçar não é fácil, mas recomeçar é necessário. E você crê que isso é necessário na sua vida? Que não importa a sua limitação física, não importa o cansaço que possa estar hoje sobre a sua vida, há um recomeço nessa manhã. E o que nos paralisa? Por que paramos? Nós paramos por causa da nossa natureza humana. Nós paramos, sabe por quê? Porque às vezes há palavras, porque quando eu cheguei para o meu marido e disse para ele que nós íamos nos mudar, a primeira palavra que ele falou para mim é, não vamos. E vocês acham que essa palavra me paralisou? Irmão. Essa palavra chegou no meu coração e eu falei para ele assim,
Se o Deus que você serve é o mesmo Deus que falou para mim, então vai haver, como a irmã falou, alinhamento. Alinhamento da palavra de Deus com o alinhamento daquilo que Ele nos dá. Com a nossa vontade. E aí é a vontade dEle que prevalece. E aí eu fui para a vontade do Senhor. E aí Deus foi trabalhando para que aquilo acontecesse. Sendo que eu não fiquei sentida e nem paralisada. Quantas vezes na sua vida alguém disse para você que você não ia conseguir? Quantas vezes na sua vida alguém disse para você, você não vai sair da sua casa. Essa casa é própria. E eu quero dizer para você, você vai sair e não vai precisar vender essa casa. Deus vai te dar condições de ter outra. Quantas vezes alguém disse para você assim, você está na reta final, você já criou filho? Você vai fazer o que agora na sua vida? Vai cuidar de neto? Amém, netos são bênçãos. A minha mãe diz que a melhor coisa que existe é neto. Melhor coisa. O meu filho sai de lá e fica uns dias com ela. Quando ele sai de lá, ela liga, já estou morrendo de saudade. Olha que maravilha. Aí eu falei, mãe, mas ele é meu filho, mas ele é meu neto. E aí? Então sabe como é que a gente faz? Ele vai lá, agrada ela, fica uns dias lá e volta para casa. Irmãos, nós precisamos entender que para o nosso Deus não há limitação. Tudo bem que talvez você não vá sair correndo, né, Jaque? Não vai participar de uma maratona intensa, mas os 100 metrozinhos você consegue. Então vamos lá, porque é nos 100 metrozinhos que tem a benção. Amém? Então a gente precisa se mexer. A gente precisa, a Jaque precisa sacudir vocês. A Jaque precisa trazer vocês para o movimento, para o evangelismo de rua. Vocês têm que se movimentar. Sabe por quê? Porque vocês são dóceis. Vocês têm firmeza, mas vocês são dóceis. Quem gosta de um bolinho de chuva de vó? Bolinho de chuva de vó não é igual bolinho de chuva de mãe. Tem um amor a mais. Sabe o que é isso? Tem experiência a mais. Essa experiência que nós precisamos. E eu fico triste quando eu vejo igrejas que não dão valor a mulheres e homens que têm tanta experiência para nos dar e trocar e nos ensinar. E como é bom o respeito e a honra. Meu filho, ele honra muito a avó dele, né? Ele tem uma amiguinha que a avó está aqui, a Carol. Aí ele fala assim, tá assim, não, porque a Carol está na avó. Não, porque a Carol está na avó. Eu falei assim, glória a Deus que a Carol honra a avó como você honra. Né? E eles conversam muito, é sempre a avó. E a avó está aqui linda, maravilhosa, filha de uma grande amiga, mãe de uma grande amiga que é a Pati, né? Que Deus me deu também como presente. E a Carol é uma bênção na vida do meu filho. Olha aí o que Deus faz. Né? E a gente vê o carinho e o amor. Mas pensamentos e sentimentos, eles nos paralisam. Aquilo que vem sobre a sua mente na hora que você vai dormir, dizendo da impotência, dizendo da sua fragilidade, porque a fragilidade, a nossa fragilidade humana, ela também nos paralisa. Muitas vezes nós cometemos alguns erros no passado. E esses erros podem vir sobre a sua vida hoje, dizendo para você que você fez e que você precisa estar pagando por esse erro. E eu falo para você que Cristo já pagou. Você se entregou, você pediu perdão a Deus, Cristo pagou a sua dívida. E você é livre. Então não fique paralisada por um erro que você cometeu no seu passado. Algo que você talvez não tenha tido sabedoria, mas que Deus vai dar a oportunidade de você fazer e não agir da mesma forma. É quando a gente faz um bolo e a gente olha assim, nossa, acho que esse bolo hoje não ficou bom. Eu tentei fazer alguma coisa, né? Sabe quando você... Uma vez eu fiz um bolo e eu fui colocar uns pedaços de chocolate, só que o teor de gordura do chocolate era muito grande. E o bolo ficou sem forma. Eu falei, nunca mais vou botar pedaços de chocolate. Aí eu aprendi que tem que ser gotas. Olha só. Então eu aprendo com o meu erro. Eu aprendo com aquilo que eu fiz. E você talvez
anos. O que eu vou fazer mais da sua vida? O quê? Você vai vir aqui abençoar vidas. Você vai vir aqui ajudar a Jaque. Que para esse novo tempo dela, ela vai precisar de um exército maior. Vai precisar de psicólogos. Vai precisar de preparadores físicos. Tenho certeza disso. Deus falou isso comigo agora aqui. Está preparando isso. E botar vocês para participarem mais. E o que nos paralisa também são ataques do inimigo. Satanás, ele tem uma ira contra as pessoas que se posicionam e que de alguma forma vão contra a vontade dele. Ah, Patrícia, mas eu não faço nada. Mas você é filha amada de Deus. Você aceitou a Cristo, então você já está perturbando ele. E eu quero mais é que ele fique perturbado com você. Porque aí você precisa se movimentar diante daquele incômodo que está sendo gerado na sua vida. Satanás, ele só tem um propósito. Qual é? Matar. É isso que ele quer fazer na minha e na sua vida. Não importa a idade. Ontem, eu estava em casa vindo do trabalho. E recebi um telefonema do meu filho dizendo assim: mãe, eu estou bem. Eu falei, para ele estar bem tem alguma coisa acontecendo. O carro saiu do posto e eu freiei. Aí o carro da frente se assustou, freou e eu atingi o carro. Falei, Gustavo, você está bem mesmo? Estou com uma amiga, com a Bia. Estamos bem, não sofremos nenhum arranhão. Naquele momento eu parei meu carro, eu estava vindo de Campo Grande, parei meu carro e orei e falei, Senhor, não importa a idade para Satanás, mas o Senhor tem um propósito na vida do meu filho. E muito obrigada pelo livramento que o Senhor deu a ele. Obrigada porque ele é guardado desde o ventre e o propósito de Deus vai ser cumprido na vida dele. E não deixa que esse trauma o paralise. E continuei, liguei para o meu marido, mandei meu marido ir, acionei o seguro. E meu marido falou assim, o carro dele acabou. Eu falei, como assim que acabou? Foi uma freada. Paty, o carro da frente foi apenas um toque, mas o do Gustavo destruiu. Vou te mandar foto. Eu falei, não manda foto. Sabe por que eu não quis receber a foto? Porque aquilo que Deus me levantou para fazer aqui na terra, eu vou continuar fazendo e nada vai me paralisar. E eu não quis ver aquela foto, porque aquela foto foi tentativa do inferno de destruir algo na minha vida e na vida da minha família. E eu não aceito e digo para ele, você vai tentar, mas você não vai conseguir porque é uma blindagem. E eu liguei outra vez e falei assim, Cláudio, o Gustavo está vindo para casa e você vai ficar, porque o carro no nome dele, ele precisou ficar para... Não, ele esperou a seguradora chegar e disse, pai, eu preciso ir para a aula porque eu tenho coisa a fazer hoje. Eu falei assim, esse garoto é meu filho mesmo? Foi para a aula. Gente, eu fui para casa. E eu, muito calma, tranquila, e Deus falou para mim, é isso, é a minha tranquilidade, é a minha graça que te basta nesse dia. Gente, meu filho chegou da faculdade. Pensa numa alegria. Um jovem entrando, ele estava tão arrumado, ele estava tão lindo. E quando ele entrou pela porta, eu falei, Satanás, tu é muito sujo, né? Mas você não vai estragar os sonhos dele. Porque tem uma mãe intercessora. Porque tem um pai intercessor. Porque tem uma avó intercessora. E a avó nem sabe, porque a avó a gente só conta as coisas boas. Para ela guardar o coraçãozinho dela, a saúde não está boa. Mas os ataques não importa a idade. Mas você foi colocada para não ser paralisada e para clamar pela sua casa. Clamar pelos seus. Porque há necessidade de uma interferência divina na vida de cada um da nossa família. E eu pude ver que o
aquilo que eu clamo tanto, Deus me concedeu, Roberto, que foi ver o meu filho não paralisado pelo primeiro trauma que ele teria. E o Cláudio falou assim, o rapaz do posto disse que não sabe por que o carro dele teve esse estrago tanto. E a amiga dele que estava com ele falou assim para o meu marido, tio, eu não sei por que teve esse estrago, porque a gente nem... O airbag não foi nem acionado. Porque o impacto não foi grande para eles. Mas isso é para mostrar o amor de Deus por nós. Você consegue identificar hoje o que te limitou ou o que te está limitando? Se é um pensamento que talvez diga, não, para que você vai se mudar de casa a essa altura do campeonato? Você está tão bem estabelecido. Não, muda de casa assim, se Deus mandar você mudar. Ainda por cima, vem para perto da igreja, para você poder vir andando, caminhando, e vir para o ministério, e vir às quintas-feiras para o culto da melhor idade. Amém? Amém? Isso aí. E o que precisamos para a gente recomeçar? Primeiro, é a gente identificar o que nós falamos agora. Qual é o problema? Qual é o erro? Qual é a nossa crença que a gente acredita tanto nisso, que isso está... sabe, eu não vou. Eu não consigo avançar. E para a gente identificar isso e para a gente começar, recomeçar, a gente precisa olhar para nossas feridas, para os nossos traumas e para nossas perdas. Mas, Patrícia, por que eu preciso olhar? Porque isso precisa ser tratado. Se isso persiste ainda na sua vida, você precisa tratar. Olhar para essa ferida e dizer assim, ela está doendo. Se essa ferida ainda dói, você precisa colocar remédio. O remédio é ler a palavra de Deus. Viver em comunhão com os irmãos. Quinta-feira você tem que estar aqui. Não há lugar melhor para você estar. Estar com o outro. É dividir e falar, Jaque, eu não estou conseguindo sozinha. Você pode me ajudar? É você ir segundas-feiras no Celebrando a Recuperação. É você vir no culto de quarta. É você vir no culto de domingo. É você interagir. É você alimentar a sua fé. É você tratar. E talvez existam profissionais que você precise ir. Talvez a questão não seja só de você dividir, mas a questão que você precisa de uma ajuda médica. E talvez um psicólogo e um psiquiatra seja necessário. Às vezes são necessárias atitudes na nossa vida que nós não estamos acostumados. E esse trauma, ele veio e ele já foi sarado, porque você precisa entender que vai ser diferente dessa vez. Tudo que você tem feito vai ser diferente. Você crê nisso? Então, para recomeçar, eu identifico, para recomeçar, eu trato, e para recomeçar, eu vou adiante. Eu preciso ir adiante. Eu preciso agir, eu preciso ir para a área da ação, porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não consegue fazer, não é? Mas a gente precisa fazer. Existem muitos recomeços e outra coisa que nós precisamos entender que é necessário recomeçar é mudar os nossos pensamentos. A sua mente precisa ser renovada nessa manhã. Todos os pensamentos de tristezas vão ser arrancados da sua mente, porque você deseja que isso seja arrancado. Você precisa desejar essa mudança. Você precisa desejar pensar naquilo que você está pensando. Pense, exercite. Isso é um exercício. Eu aprendi isso quando eu fui para o Celebrando. Pense naquilo que você está pensando. Se aquele pensamento, ele começa, você acordou bem, você acordou querendo fazer as suas tarefas de casa, o seu café da manhã, o seu almoço, e daqui a pouco você começa a murchar. Você já teve dias assim? Você começou, e aí você vai murchando. Aí você vai lá, liga no melhor louvor, começa a ouvir as pregações do pastor Josué. Começa a ver a jornada do pastor Josué e já começou. O negócio já começa a esquentar. É isso. Você precisa se alimentar disso. Da palavra. Aí você vai e liga para a irmã. Irmã, vamos almoçar hoje lá na igreja?
Aí você vai descer lá do condomínio para vir almoçar na igreja. Porque você mora perto. Nada de morar longe, vai estar perto. Aí você vai vir. Aí você liga para Jaque. Jaque, hoje você tem que redobrar o clamor pela minha vida. Liga para Jaque. A Jaque faz tudo. Como é bom a gente ter líder, né? Como é bom a gente ter uma líder que nos ama. Como é bom a gente ter uma líder que nos ajuda. Como é bom a gente ter uma líder que está ali à disposição. Uma líder que se empenha para fazer lindo. Que se empenha para trazer as pessoas. E como é bom. E que Deus honre a sua fé. Que Deus cuide da sua casa. E eu já fui na casa da Jaque, no churrasco lá. Fui tão bem recebida, parecia que eu estava em casa. O marido dela, abençoado, nos recebeu tão bem. Então, a bênção está indo para o lar dela. Aquilo que ela tem feito por vocês, Deus tem feito por ela. E para você começar, não negocie os princípios. Não negocie a verdade da palavra de Deus na sua vida. Não se venda. Não tenha preço na sua fé. Quando alguém te oferecer algo que não é aquilo que agrada a Deus, afaste. E talvez você fale, mas nunca chegou o meu momento, vai chegar. Porque você não está negociando. Você não está se corrompendo. Esteja com as pessoas certas aqui, no lugar certo de comunhão. Porque Deus vai te levar a hora que Ele precisar. Muitos homens e muitas mulheres na Bíblia recomeçaram. E a gente vê muitas histórias. Uma das histórias mais lindas sobre o recomeço é a vida de Ruth, e a gente conhece, né? Que perde, a sogra perde o marido, perde os filhos, ficam-se as noras, e uma das noras, que é Ruth, por obediência e entendendo que era necessário ficar ao lado da sogra, ela ficou. E ali houve um recomeço na vida de Ruth, a gente conhece a vida de Ruth. A gente vê que houve um recomeço ali de novo tempo, e ali há um novo casamento sobre a vida dela, e com aquele casamento a vida dela foi abençoada, a vida da sogra foi abençoada, e dali segue-se a genealogia até chegar à vida de Davi. E eu gostaria de ir para o Salmo 51, para nós entrarmos na reta final. O Salmo 51, Salmo de Davi, consegue nos expressar que depois de um fracasso, Davi buscou um recomeço. E nós precisamos buscar recomeços todos os dias. A situação pode não ter sido bem sucedida e você pode ter sofrido uma perda há pouquíssimo tempo. Eu digo para você que tem recomeço. Davi aqui, a gente vê a história de Davi, que ele cobiça, ele adultera com Betseba. Além dele cometer, dele cobiçar, dele adulterar, o que Davi faz? Ainda põe o marido para a linha da batalha, que era o seu melhor general, para poder ser morto também. Olha aí a cadeia de desgraças e de fracassos na vida de Davi. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte. E a morte veio sobre a vida de Davi, o filho que ela gerava acabou morrendo. E Davi muito abatido, Davi muito humilhado, ele escreve o Salmo 51, que diz assim, versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Nesses dois versículos, diante da situação que Davi vivia, Davi pede misericórdia para a vida dele. Então nós precisamos entender que não importa o que nós vivemos. O primeiro passo é, Senhor, tenha misericórdia. Você pode dizer isso? Você pode ser como Davi? Que segundo a multidão das misericórdias do Senhor apagariam as transgressões.
E além disso, além dele pedir misericórdia, ele reconhece o pecado dele. E a gente vê o versículo 3, 4 e 5 que diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele reconhece o erro dele e que aquele pecado está se apresentando de frente para ele. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos era mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Então a gente vê ele pedindo a misericórdia, a gente vê Davi reconhecendo o erro dele. E após ele reconhecer, ele tem a certeza do perdão de Deus sobre ele. Purifica-me com o isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que eu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, misericórdia, reconhecimento de pecado, certeza de perdão. E aí o que acontece? Vamos continuar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aqui, ele muda a situação e ele quer mudar a situação. Eu quero te convidar nessa manhã a pedir a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Reconhecer qual foi o seu erro e esse erro vai ficar para trás. Porque você irá pedir o perdão e a sua situação irá mudar. Há um novo tempo e a irmã me entregou um marca-página quando eu cheguei aqui, que é um lugar de recomeços. E o recomeço na minha e na sua vida precisa ser todos os dias. Feche seus olhos. Senhor, Pai amado e Pai bendito. Eis aqui homens e mulheres que têm vivido talvez anos ou talvez pouco tempo, situações tão limitantes, possam ter vivido desilusões, fracassos, desapontamentos, possam ter vivido traições, enfermidades, podem ter sofrido abusos físicos e emocionais. Eu não sei o que está ou que esteve limitando eles e elas até essa manhã. Mas eu declaro, Senhor, com a minha fé e a minha alegria e reconhecimento da Tua vontade como sempre reinando. Eu declaro que sobre a vida e sobre o coração de cada homem, cada mulher que entrou nessa manhã, nesse culto, para dizer para eles que hoje há um recomeço, que as coisas velhas ficaram para trás e que céus novos e novas terras estão sendo criadas e apresentadas para eles nessa manhã. Senhor, há esperança, porque a experiência que eles têm vivido e que eles vivem geram esperança neles, e a esperança que é gerada neles é a esperança de Ti, Senhor, é a esperança do Teu amor, é a esperança da Tua palavra, a Tua palavra transformadora, a Tua palavra curadora, a Tua palavra que muda a rota, a Tua palavra que nos tira daqui e põe ali, a Tua palavra que traz tudo novo, a Tua palavra que traz reconciliação, a Tua palavra que traz perdão. Quantos aqui precisam ser perdoados? Quantos aqui precisam pedir perdão? Quantos aqui foram ofendidos? Quantos aqui foram humilhados? Mas o Senhor está com o Teu bálsamo. Oh, Senhor, o Senhor está com o bálsamo sobre a vida deles. O Senhor está trazendo, Senhor, a esperança naquele coração que acha que não vai ter mais. O Senhor está trazendo, Senhor, oh Pai, a esperança que o filho retornará para o lar,
a esperança que o casamento será reconstruído. Senhor, muitos aqui não estão pedindo por eles, mas estão pedindo por netos, por filhos. Pai, cuida de cada um. O Senhor tem, Pai, sobre a vida daquele que crê em Ti um novo tempo em tudo. Faça eles verdadeiramente entregarem aquilo que estão afligindo eles nessa manhã aos pés do Senhor. Aquilo que está afligindo eles seja agora visitado. E você que está sentado aí agora, receba. Receba a cura nas suas emoções. Receba a cura nas suas feridas. Se liberte dos seus traumas. Se liberte dos seus traumas. Se liberte, porque a noite que hoje você vai levantar e vai dizer: Senhor, eu estou pronta para recomeçar. Senhor, eu não sei aonde Tu vai me enviar, mas eu vou recomeçar com a minha fé hoje. Recomece. Você pode levantar? Que Deus os abençoe. E que vocês tenham a certeza que vocês são filhos amados e filhas amadas do Pai. Que se vocês desejarem, o novo tempo já está aí a porta. O tempo do sorriso. O tempo da alegria. O tempo da fé e da esperança em Deus. Amém? Muito obrigada por me receber. Foi uma alegria estar aqui com vocês.